Vai o arroz que só acompanha. Uma mulher de shortinho, já tá excitado. Cara malhado. Uma viada, essa porra é viado. Pegador e blá, 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 blá. Como é que vai explicar isso? Fala galera, beleza? Eu sou o Pedro de Figueiredo e esse é mais um episódio do nosso estimado podcast do Memo. Pra quem não sabe, o Memo é um negócio social que oferece a homens a possibilidade de refletir em conjunto sobre o nosso comportamento. A gente faz isso em encontros presenciais gratuitos, com produção de conteúdo, como esse podcast aqui, e serviços como workshops, oficinas e atividades do tipo. E aí, falando com você, nosso querido ouvinte, amigo homem, quantas amigas de verdade você tem? Nesse episódio, a gente quer entender o seguinte: por que nós homens temos tanta dificuldade de construir e estabelecer relações de amizades com mulheres sem sexualizar ou erotizar? Esse tema foi levantado num dos encontros do Memo pelo nosso convidado de hoje, o Fernando Cesp, que está fazendo aqui uma dobradinha, que estava no último e está nesse também. Muito obrigado, meu querido, pela presença. Eu agradeço, tudo bem? Querido. Tudo lindo. É sempre um prazer estar com vocês. Boa. E sempre aqui comigo, o maravilhoso Theo. Incrível. Olá, meu Brasil, olá, meu Nordeste. E Caio César, o Geocast Internet, que apresentou agora há pouco o tema para vocês. E aí, galera, beleza? E, para nossa alegria, esse podcast é um oferecimento da Cartago, uma marca da Grendene, de sandálias masculinas, que está fechada com o Memo porque acredita na importância do debate sobre masculinidade. E estamos aqui hoje todos de Cartago. Muito bem, sandália linda, confortável, uma maravilha. E para começar o nosso papo, a gente vai passar a palavra para uma nova amiga nossa, que participa pela primeira vez aqui do nosso podcast, a grande psicanalista Regina Navarro Lins, autora de livros como A Cama na Varanda e Novas Formas de Amar. E ela vai fundo nessa questão e volta um pouquinho no tempo, para explicar um pouco mais o contexto disso tudo. Fala aí, Regina. Quando o sistema patriarcal se estabeleceu entre nós, há mais ou menos 5.000 anos, dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro. E determinou com muita clareza o que é masculino e o que é feminino. Quer dizer, criou um ideal masculino. O ideal masculino é o homem tem que ter força, sucesso, coragem, ousadia, nunca falhar no sexo, não recusar nenhuma mulher, transar com o maior número delas. E por isso muitos não conseguem ter amigas sem sexualizar a relação. Há até quem diga que não acredita em amizade entre homem e mulher. O homem, com tudo isso, acabou se definindo como um ser privilegiado, superior. Ele acredita ser mais forte, mais inteligente, mais corajoso, mais decidido, mais responsável, enfim, tudo mais, né? Homens e mulheres podem erotizar uma relação sem problema nenhum. O problema surge quando o homem quer provar alguma coisa com isso. Geralmente quer provar que é macho e consegue qualquer mulher que ele desejar. E na mulher também, o problema é quando o sexo é usado como arma, quer dizer, usar o sexo para conseguir alguma coisa do homem. Esse é um hábito que vem de longe. Quando o sistema patriarcal se estabeleceu, há mais ou menos 5.000 anos, a mulher se tornou uma mercadoria. Ela podia ser comprada, vendida, trocada. Aí ela se viu obrigada a utilizar a única arma que tinha para se defender, o próprio corpo. A gente está no meio de um processo de profunda mudança das mentalidades. E nessa transição, a gente observa comportamentos que variam de um extremo conservadorismo a uma surpreendente inovação. Muitas mulheres se sentem aptas em todas as áreas, incluindo a sexual, para estabelecer relações de igualdade e parceria com os homens. Outras continuam com dificuldade de participar de uma relação amorosa de troca, em que um não seja superior ao outro. Quer dizer, a mesma coisa acontece com o homem em relação à mulher. É uma alegria e uma honra ter a Regina Navarro Lins aqui nesse episódio do Memo. Mas e aí, meus amigos, a Regina fala sobre essa coisa do homem predador, que muitas vezes se reflete nas nossas amizades com as mulheres, e que isso está inserido num contexto maior, histórico e social, assim, da mulher submissa, de ser explorada e o homem sempre como forte e opressor. Como que a gente pode sair disso, assim? Vocês se pegam olhando diferente para uma amiga, tipo, meio que, se der mole eu vou para dentro, ou isso não acontece mais? Como é isso para vocês?
Então, eu acho que tem uma coisa de, ok, homem predador, mas uma fala aqui que me incomoda e que cabe trazer para a discussão é que eu me sinto submisso e eu me sinto explorado por outros homens, gays inclusive. Homem predador não vai ser só homem hétero. Tem muitos homens gays que também estão nesse papel e que também fazem com que eu me sinta submisso e explorado por esse cara forte, opressor, e eu não sou uma mulher. Então, enfim, eu acho que hoje tem muito pano pra manga. Boa, vamos lá, começamos bem. Acho que também pensar como essa coisa de se demora eu pego e tudo mais, não é só isso, né? Há outras maneiras de a gente sexualizar essas relações sem ser necessariamente do pegar, do ficar, do beijar e tal. Mas pra mim isso tem sido um questionamento há muito tempo, assim, e de fato de eu estar sempre pensando como que eu vou tratar essas mulheres no meu dia a dia. Então, hoje em dia eu sempre parto do ponto de que ela não quer nada, assim. Então, vai ter algum trabalho, vai ter algum momento de lazer, alguma saída, eu vou ficar na minha, se acontecer, acontece, mas vai acontecer se os dois quiserem que aconteça. Eu confesso que já sofri, entre aspas, né, com essa questão, assim, porque eu normalmente acabava por sexualizar as minhas amizades, assim. Lembro de me envolver com pessoas que inicialmente eram amigas e no mês seguinte eu já começava a maldar a história, assim. Sei lá, eu tento seguir mais ou menos o que você falou, assim, cara, tipo, por que a mulher estaria interessada em mim de cara, né? Pois é. Tipo, cara, é uma relação como outra qualquer, mas eu entendo que isso pra mim é uma novidade, assim, é uma coisa mais recente. Não, pra mim super também. É uma coisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, que a gente vai começando a pensar de fato essas questões, tomando esporro, vendo que tá viajando em vários momentos, e aí realmente mudar de fato, né? E começar a ter uma visão diferente sobre essas pessoas. É isso. Fernando, queria aproveitar aqui o momento para você que trouxe, né, esse tema como um líder da rodada dos nossos encontros presenciais. E por quê? Você tem amigas mulheres? Quantas são? Como que surgiram essas amizades? Assim, foi do trabalho, da infância? Como é que é isso para você na tua vida e tal? Obrigado, querido. Esse assunto ele se tornou muito importante para mim a partir de algumas experiências que eu tive no ano de 2017. Quando eu tinha aproximação, né, com mulheres, já tinha realmente essa ideia de medir se a mulher me interessava ou não sexualmente, se ela me atraía na beleza ou não. Então as relações com a proximidade dos corpos criava essa meio que automaticamente, tipo, eu estou interessado nessa relação social com essa mulher, para depois poder ter uma relação íntima com ela, ou eu estou conseguindo separar isso? E eu via que isso era automático, não fazer isso e estar sempre querendo ter ou medir isso, como se fosse um grande cardápio, né, de relações sociais com mulheres em que você, na verdade, está querendo ter com essa ou aquela. Sim. Então, a partir do momento que eu me vi nessa situação, e eu comecei a ter algumas experiências em 2017 que me permitiam ter uma outra maneira, né, de me relacionar com mulheres, isso envolveu práticas que inicialmente eram com meditação, que eu tive que fazer para poder participar de atividades com mulheres e falar desses assuntos, né? E ter essa proximidade dos corpos com mulheres. Você fazia meditação para meio que segurar a onda, meio isso? Na verdade, foi uma experiência pontual de meditação e depois eu fiz ela uma vez por mês, que é com um amigo querido que chama Fábio Manzoli. Sim. O que acontece? Essa meditação, ela já é junto com uma atividade para falar sobre masculinidades violentas. Então, a partir do momento que você faz a meditação, você já fica meio desacelerado e você já fica mais suscetível a assim, mais presente na escuta, né? Da escuta dos relatos com mulheres e homens, né? E essa experiência, para mim, me acessou num lugar de, caramba, eu estou conseguindo ter relações de afeto com mulheres numa experiência em que eu consigo ter afeto, consigo ter proximidade dos corpos, consigo ter interesse de estar próximo e não tem uma sexualização, erotização. Então ali eu tive uma experiência que para mim foi nova, que eu nunca tinha tido, e vi que era possível e vi que era muito potente.
Um paralelo que eu crio muito forte com isso era que eu tinha antigamente nos meus relacionamentos antigos, de, sei lá, 5 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, em que o homem e a mulher, numa relação monogâmica e hétero, o homem não pode ter amiga mulher, é um combinado da relação, né? Sutil, né? Um combinado meio oculto, homem não tem amizade com mulher, e mulher não tem amizade com homem. É uma relação violenta de ciúmes em que a gente não pode ter proximidade, que vai ter depois aquela treta em casa, que vai ter uma discussão sem fim. Tipo, mas você olhou, mas você tocou, você abraçou, mas você ficou uma tarde falando com essa pessoa, quem é? Porque, de fato, a gente está adoecido e aí realmente cria essas suspeitas todas, esses medos, né? E eu já tentava, de alguma forma, mesmo sem saber, tipo, eu já tinha mais amizades com mulheres, era normal ter amizades com mulheres e com homens também. Só que era difícil estar num relacionamento. Eu namorei por 6 anos, tive outros relacionamentos mais longos. E sustentar esse lugar de. Como eu sem mentir, né, pra sua companheira, falar: não, hoje eu me encontrei aquela minha amiga, a gente passou uma tarde, ferrou, né? Como é que vai explicar isso? E assim, eu queria poder ter amizade com mulheres sem ter que sexualizar, mas eu ainda não me sentia totalmente pronto. Mas existia um esforço porque eu via a conexão com essas mulheres. Então, a partir do momento que eu tive essa experiência em 2017, eu vi, cara, agora que eu consigo estar mais seguro ainda de estar com mulheres e falar disso de uma maneira transparente se eu tiver numa nova relação também. Né? Mas eu acho que a energia toda tem que ser muito mexida nessa questão de proximidade dos corpos, né? De como você dá um abraço nas mulheres de uma maneira que você não está já erotizando e sexualizando. Quando você vê uma mulher, né, um corpo de uma mulher que pode ser a sua amiga, se você está avaliando ela, né, como algo ser consumido, né? Então mexer nessas feridas para mim faz muito sentido. Que eu acho que é o processo que envolve eu trazer esse tema no dia do encontro. Porra, maravilhoso, cara. Fernando sempre, né, dando aquele tilt mental em todos os seres humanos. Poderia encerrar o episódio agora. Muito bom, cara, muito bom. Fê, eu queria te perguntar um lance, tipo... Então, não nos colocando, obviamente, como especialistas, porque não somos, mas, tipo, a gente erotiza, então, será que apegado à chave é o que é que eu faço com isso? O que é que eu tô fazendo com isso? Eu preciso provar alguma coisa? Tipo, sabe? Pelo menos de tudo que você trouxe da sua fala, o que mais ecoou em mim é isso. Tipo, se essa erotização existe, o que é que eu vou fazer com isso? Assim, como é que eu vou cuidar disso? Como é que eu vou cuidar disso em mim para que isso não impacte as minhas relações de forma negativa? Sei lá. Assim, de cara, a primeira questão que a gente fala muito, e nesses encontros a gente falava, né, e fala em outros, é que tem que cortar pornografia. Se você está objetificando a mulher, isso é uma máquina, né, que você está consumindo pornografia, você está objetificando, você encontra pessoas para falar da objetificação das mulheres, seja no bar, no futebol, na cervejinha de sexta-feira, na casa de alguém, no churrasco. Você tem que sair desses espaços. Porque isso tudo provoca essa reação que o corpo anda com essa necessidade. É como se a gente ficasse com fome, né? Com sede, né? Porque está sendo potencializado esses espaços, ou de escutar isso, ou de naturalizar conversas nesse lugar que as mulheres são objetos. Ou você está vendo isso o tempo inteiro, ou você está vendo isso na propaganda, ou está vendo isso num filme. Ou algumas pessoas falam, não, homem é sempre assim, né? Homem isso é coisa de homem, ou isso é coisa da natureza do homem. Assim, do que eu vivenciei, eu vi que isso não é da natureza do homem. Isso é a natureza do homem doente, na minha opinião, que é, não, abraçou uma mulher, viu uma mulher de shortinho, já está excitado, já quer consumir. Isso daí é o que a gente o que eu estou chamando do corpo adoecido é isso, ver as mulheres, e aí elas não estão seguras na rua, no ir e vir, porque a gente toda hora está olhando elas e objetificando no ir e vir das ruas. Então, fica claro para elas que elas estão sendo invadidas. Então, reduzir esse exercício, ou esses espaços, é para mim uma maneira de não estar objetificando, sexualizando os corpos, não erotizando eles. Muito bom. Uma coisa que eu sempre ficava pensando assim, sempre não, né? Quando eu comecei a pensar sobre essas questões, era como até mesmo a minha vontade de estar com alguém estava baseado no físico daquela pessoa. Então, uma mulher me mandava mensagem, se a mulher fosse, entre aspas, bonita, ali, padrão, eu respondia rápido, tipo, claro, vamos ser amigos, né? O que você quer, não sei o quê. E quando eu era uma pessoa que me interessava, que não estava dentro desses enquadros de beleza, né?
eu ficava tipo assim, não, eu tô sem tempo, não sei o que, deixa pra depois, vamos um outro dia. Então isso pra mim me pegou muito, assim, o quanto eu perdi muitas pessoas muito boas, muito interessantes de se viver, de se pautar a vida por conta disso. Assim. Boa. Tem um depoimento de uma amiga, né, que eu conheço, que é muito querida, para contribuir um pouco com o nosso papo de hoje. Eu acho que como mulher a nossa primeira preocupação em relação a isso é saber até que ponto a gente pode dar abertura, até que ponto a gente não vai se sentir insegura, até porque nós somos culpabilizadas nessa sociedade patriarcal o tempo todo, inclusive quando sofremos violências, né? Somos questionadas se não foi o limite que concedemos que não permitiu uma violência. E não o contrário, não o homem questionar se ele não deveria ter abordado, perguntado se era o interesse da mulher de sexualizar, de ter interesse sexual naquela relação. E eu lembro de um episódio antigo da rede social Orkut, para quem lembra, tinha uma comunidade chamada Eu Sou Legal, Não Tô Te Dando Mole. E era bacana porque tinha muitas mulheres, mas eu lembro que os homens que faziam parte, eu já olhava com uma perspectiva diferenciada, acho que era um pouquinho do paradigma de desconstrução já lá naquela época, né? Já achava interessante. Obrigado à amiga do Fernando, que preferiu não trazer, né, quem é, né, preferiu se manter anônima, mas muito obrigado pelo seu depoimento. Saudoso Orkut, né? Que bela lembrança. Que comunidade maravilhosa. Que saudade, essa, né? Que comunidade. Adorava as comunidades, inclusive. Coca-Cola 5 litros, né? Que era Yakult de 1 litro. Yakult de 1 litro, tinha essas coisas todas. E essa aí realmente, eu lembro dessa de... sou legal, não estou te dando mole, assim. Isso sei lá, me veio na memória muito essa comunidade. Como é difícil pra gente entender isso, né, cara? E, sei lá, quero ouvir vocês aí. Uma coisa que me ocorreu ouvindo um pouco dessa minha amiga foi a questão de como a gente faz a abordagem com as mulheres, né? Quando, em geral, nós homens estamos querendo abordar uma mulher, seja uma mulher que a gente vai conhecer pela primeira vez, ou seja uma mulher que a gente já conhece um pouco de longe e quer se aproximar, se o interesse inicial da abordagem, na maioria das vezes, é para sexualizar e erotizar. E como ressignificar isso? É essa experiência que eu vejo que é a parte potente dessa relação, que é como eu me aproximo de uma mulher, eu como homem hétero, e na verdade eu quero trocar com essa mulher, eu quero escutar ela, eu quero partilhar algo que eu tenho prazer. Então começar uma relação que talvez possa se tornar uma relação íntima, amorosa, um namoro, um casamento, seja lá o que for, não partir de um desejo sexual que é tipo, essa mulher já me contempla sexualmente, eu vou tentar ser amigo dela, que é aquela história do homem bonzinho no início, né? Sim. Da relação, mas que tem uma segunda intenção de, na verdade, ter a relação sexual com a mulher. Eu sou um ser humano e tem um outro ser humano do outro lado que tem algo que pode ser escutado e que eu posso ser escutado, e a gente tem um encontro muito bonito e podem gerar grandes relações aí. Então, acho que, imagina, as mulheres estão sempre receosas se a nossa abordagem, e quando a nossa abordagem é nesse lugar de sexualizar, erotizar, ainda pode ser violenta, e ainda vai um pouco do que ela traz de culpabilizar a mulher, porque ela estava com a roupa X, ou ela deixou o cara ficar 5 minutos com ela num lugar. Então, quer dizer, como eu me aproximo das mulheres de um lugar humano, né? Que não tem a ver com, né, transar ou pensar só nisso o tempo inteiro. E falando isso, Fernando, a gente colocou no nosso perfil do Instagram, projeto.memo, para as pessoas mandarem questionamentos sobre esse tema que a gente está gravando agora. E a Luísa falou uma coisa muito interessante sobre isso que você comentou agora, que é: nós mulheres ficamos sempre na dúvida se somos nós que estamos dando mole sem saber ou não. Então, muito do que você falou, muito do que foi falado pela sua amiga também, disso, assim, das mulheres acabam que se culpam se elas deram brecha para isso, e não os caras que estão, tipo, pensando de fato se eles não foram os caras que foram errados, assim, sabe? Né? A mulher sempre, né, se culpabiliza. Exatamente. E aí quando ela se culpa, ela se priva, né? Total. E aí,
sobre isso ela falou aqui, né? Eu nunca sou gentil com homens porque certeza que minha gentileza vai ser entendida como dar mole. Doideira. Então é muito louco, assim, como essas coisas se conectam de muitas Quem que formas. trouxe isso, cara? É a Luísa Fajardo, do Instagram. Muito obrigado, Luísa Fajardo. Muito obrigado, Luísa. Belíssima colaboração. Valeu mesmo. Eu queria aproveitar aqui para trazer o depoimento de uma amiga minha, a Naraia Borges, que é advogada, e a gente tem um grande amigo em comum, que é o Rodrigo Moura. A gente fica até se zoando para ver quem é mais amigo do Rodrigo, se sou eu, se sou ela. Também quero entrar nessa disputa aí. Boa. É um prazer estar contribuindo de alguma forma para esse projeto que eu acho incrível. Eu acho que vem do machismo, né? Dessa cultura também de ver a mulher como um objeto. Tive a sorte de construir amizades com homens incríveis. São amizades que acrescentam demais na minha vida. Acredito que na deles também, né? Não há nada melhor do que a gente poder dividir certas coisas, né? Até conselhos amorosos, né? Falar sobre o relacionamento um do outro, ter uma visão masculina, o homem ter uma visão feminina das coisas. Não vou dizer que foi fácil a construção dessas relações. Existe toda uma questão ao redor. O homem é chamado de viado, não é preciso ser viado, que é amigo dessa garota. Os pais, mas vocês são amigos e não vão namorar. Então, eu acho que realmente existe essa dificuldade por toda uma questão da sociedade, mas eu acho que superada aí as pequenas questões e o tempo de amizade, as pessoas vão respeitando e a gente pode ter relacionamentos incríveis. E é isso aí. Valeu, Naraia. Muito obrigado aí pelo seu depoimento. Eu sou mais amigo de Moura que você, só para deixar claro aqui para todos. Mas valeu pelo seu papo aí para ajudar a gente nesse debate. Theo, eu queria te fazer uma pergunta, porque ela traz um ponto para mim que é muito importante ali, de tipo, né, quando você é mais jovem, tá na escola, por exemplo, no colégio, e você começa a se aproximar de meninas como amigo, as pessoas já rotulam de, é viado. Na minha época, não sei se é assim ainda, nem sei se é assim no resto do Brasil, fora do Rio, mas o amigo arroz, né? O arroz, lá vai o arroz que só acompanha. Você não conhece isso? Não conheço. Isso aqui é bem comum, né? Pelo menos na minha época era assim. E aí, falando de tal, é mó arroz. Só porra, anda com mulher acompanhando, faz nada. Ela viado, só porra é viado. Então, eu queria saber como era isso pra você, assim, cara, nessa época. Foi exatamente assim, exatamente isso, de ter mulheres por perto e sempre todas as piadas mais pejorativas possíveis. Mas eu tinha necessidade de companhia, de abraço. Eu fui um adolescente bem solitário, assim. Eu tenho 2 irmãs, eu fui o único filho homem. Então, eu sentia falta disso, de ter outros homens por perto para conversar e etc. E como isso não acontecia, e quando acontecia era sempre por um viés muito violento, eu acabava desenvolvendo uma amizade muito mais facilmente com mulheres, porque era para onde eu corria quando me sentia sozinho, era com elas que eu conversava sobre livros, era com elas que eu conversava sobre bons filmes, boa música, e foi assim que essas amizades se construíram, assim. Mas, para mim, teve episódios mais marcantes que foram depois da escola. Eu comecei a morar com mulheres e dividir um lar, um teto, a partir de 2007. Então, acabou que era uma coisa bem assim de... ele é gay. Ufa, então eu posso tirar o sutiã, sabe? Uma coisa assim. Ufa, então eu posso andar de camisola pela casa. Ufa, então eu posso sair do banho de toalha e tudo bem. Então, mas quando os meus colegas de trabalho descobriram que eu morava com mulheres, foi um inferno, porque era assim,
porra, a vida boa quem tem é Theo, sabe? Que chega em casa, tem um monte de mulher pelada andando pelas salas. E minha gente, desculpa, mas não é assim não. Não é assim que funciona, não. Não é assim não, assim. Elas são pessoas que têm zilhões de questões e problemas e muitas vezes essas convivências não são fáceis. É muito bizarro vocês olharem para essa convivência somente a partir disso. Inclusive é uma mente miserável, assim, Eu de seria verdade. essa mente miserável, isso que me dá angústia. Eu seria esse cara assim, porra, o Theo vai Que se dar bem inveja, né? hoje, vai ver um monte de peito, sei lá o que vai falar, patético, né? Pois é. Mas eu me vejo sendo essa mente miserável, cara, infelizmente. Quando há espaços em que há mulheres, as mulheres sentem esse ufa, que alívio, ela é gay. Mas quando é com outros homens héteros, é tipo, porra, eu sou visto como uma ameaça, sabe? É tipo, sei lá, em qual momento ele vai dar um abraço mais estranho, vai... Uma Tipo, atochada, né? Isso, em que Um momento olhar ele vai... malicioso, Isso, patolada, em que momento uma ele vai dar uma... manjada. Isso, em que momento ele vai dar uma manjada, uma patolada em mim, sentar a mão, encher a mão na minha bunda, sabe? Umas coisas assim. Dá uma puxada de resenha. Saca? E aí, tipo, eu fico assim... Cara, lamento muito que você se sinta ameaçado de que aconteça com você o que você faz com outras mulheres. Exatamente. Porque é exatamente isso. E aí, ao mesmo tempo, eu celebro muito, porque num curto espaço de tempo, você percebe e sente na pele o que é a cultura do estupro. Eu lamento muito que as mulheres precisem ficar num processo constante de sobrevivência. Elas vivem nisso, assim... No modo alerta. Num modo alerta alerta. constante, assim, a vida inteira. E você, homem hétero, experimenta isso num mísero momento com um cara gay. Ah, por favor, né? E outra coisa, Você não é isso tudo. Exatamente! Você não é isso tudo, meu caro. Você não é isso tudo. E outra coisa, foi uma coisa que eu tava falando com os meninos antes da gente começar. Sim, existe. Eu preciso assumir que existe sim a erotização das relações. Eu tô dentro de um estúdio com 4 caras gatos pra caralho. Mas não é por isso que eu vou apertar o que quer que seja, vou me insinuar de qualquer forma, vou soltar qualquer tipo de piadinha. É bem isso que eu trouxe no início e que reforço. Você tá usando isso pra querer se aproveitar de alguma forma, querer levar vantagem, querer provar o machão que você é, ou simplesmente ok, eu tô operando assim não tá funcionando, melhor tentar de outra forma, ou usar outro argumento, ou fazer de um jeito diferente. Vá se tratar. Uma coisa que foi colocado antes, né, é que as mulheres também têm às vezes, um pouco dessa dificuldade, mas o entendimento delas é muito melhor do que o nosso. Então, tipo, às vezes a mulher quer algo a mais e o cara só quer ser amigo, mas a partir do momento que o cara diz, pô, eu só quero ser seu amigo, geralmente a mulher fala assim, ok, então vamos só ser amigo. E o cara, Nunca tipo pensei assim, diferente, né? e o cara surta, né, quando é com ele. Então, tipo, nossa, eu sou muito bom com você, eu sou super cavalheiro, eu te ajudo, eu sou seu amigo, você não quer me dar um beijo? Você não quer transar comigo? Que merda E aí a mulher fala, não, ele tipo assim, então eu não sou mais o seu amigo, foda-se, então A gente você se não dá tão serve, bem, né? Poxa. Credo. você não valoriza o homem bom que eu sou, essas coisas malucas, né, que homens têm. Nossa. E que a gente já se pega nesse momento em várias vezes da vida e é lamentável essa coisa da mente, que o Theo falou da mente Miserável. 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 Meu Deus. Mas é isso, assim, são muitas diferenças. Eu fiquei lembrando aqui, com o Theo falando dessa coisa toda que eu achei muito bom, que às vezes nem precisa ser um homem gay, sabe? Tipo, entre homens héteros, você tem essa coisa assim, tá chegando muito perto de mim aí, que porra é essa? Que essa coisa da amizade entre homens tem um limite ali, né? Porque senão já é verdade. Eu tenho um amigo meu de infância, um cara muito querido pra mim, que ele meio que, sei lá, quase que semanalmente ele tinha que acabar dormindo na minha casa por questões de distância da casa dele, do trabalho e tal. E aí, cara, né, eu tenho uma cama grande, assim, um colchão queen size e tal, é uma coisa confortável ali Coisa pra gente maneira. deitar, tranquilo, que dá pra dormir 2 pessoas confortavelmente. E ele, cara, hesitou durante algumas dormidas lá de casa de dormir na mesma cama que eu.
Ele dormia no sofá todo errado, um sofá que não é confortável, um calor da porra, mas ele preferia dormir no sofá. Depois que eu consegui convencê-lo de que seria melhor ele dormir na cama, ele dormia na cama, dormiu de calça jeans. Ele dormiu de calça jeans. Porque vai que, né? Meu Deus. Eu juro por Deus, eu E fiquei... com a bunda colada no colchão. Nada de bunda pra cima. Né, dormindo assim, igual um morto né? Que maluquice. Aí eu fiquei, meu Deus, a gente é muito... É uma besteira, cara, essas coisas que eu fico... E aí, sei lá... Eu, por exemplo, nunca dormi na mesma cama que um homem gay, por exemplo. Eu nunca tive essa experiência, assim. E confesso aqui que não sei como seria. Se eu ficaria 100% à vontade, se eu dormiria de calça jeans. Acho que dormir de calça jeans não faria, mas... Sabe assim, como seria isso pra mim? Essas relações com homens gays de uma forma mais verdadeira e transparente também é uma coisa recente na minha vida, assim. Eu sempre conheci homens gays, me relacionei ali, né, superficialmente que seja, numa boa, mas assim, amigos gays, eu tenho você, Theo, há mais pouco tempo, e alguns outros homens que eu me relaciono assim socialmente, mas que não frequentam minha casa, sabe assim, não estão sempre nos mesmos espaços que eu. Não dorme na tua cama king. Não dorme na minha cama queen size. Então, isso pra mim ainda é uma novidade, e a gente até falou num outro episódio aqui, né, de tipo, cara, um homem vir e tipo deitar na minha perna, sabe assim? Como isso ainda seria esquisito pra mim. Tem essa relação também com outro homem, né? Que ainda nos incomoda de alguma maneira. E parece que o corpo trava na hora, assim, o corpo fica rígido, sabe? Uma coisa meio... Eu fico um robozinho na automático, hora, fazendo movimentos calculados, né? Tipo, meu Deus, tem que ir pra E às vezes, esquerda pra não encostar pro meu direito. pau não virar, sabe assim? Tipo, uma maluquice. Sim. Aí eu queria falar isso que o Theo falou da cultura do estupro, né, do coisa do toque, me lembrou uma história que eu acho que eu já falei no Memo, já em alguns encontros. Eu me lembro de um episódio que eu estava acho que com uns 16 anos de idade. Eu estava em algum bairro assim, não lembro se eu estava no Meier ou algum bairro assim distante, né? Eu morava na Tijuca. E eu estava voltando de alguma festa, algum evento, eu voltei sozinho, estava no meio da rua, não tinha mais ônibus, não tinha dinheiro. Aí comecei, cara, vou pedir carona. Cara, aí pedi carona, apareceu depois de um tempo, apareceu um cara, né, com um carro, parou, encostou super de boa, o cara estava indo para um lado parecido e tal. Só que em determinado momento do carro, o cara começou a fazer um carinho na minha perna. Aí eu falei, caralho, que coisa estranha, o que esse cara tá fazendo na minha perna? Aí eu já comecei a ficar com medo, né, fiquei travado. E aí passamos mais alguns quarteirões e tal, não tinha falado o ponto exato que eu ia ficar, e falei, aí, cara, logo que aconteceu aquilo, eu achei estranho, ele tava vindo com uma conversa estranha, não era direto, né, com o que ele falava, e nem claro, mas eu me senti com medo, e falei pra ele, não, pode me deixar ali e tal. E aí o cara se sentiu, assim, ele deixou eu sair do carro. Assim, eu tive essa experiência, eu tô com 40 anos, né, eu tive essa experiência há 24 anos atrás, e depois eu voltei bem pra casa e tal, mas... isso me marcou no sentido de medo em relação à minha vida ou à minha virilidade, ou o que ele ia poder fazer comigo ou não, né? Então, por que eu trago isso para os encontros? Eu, enquanto homem, numa posição de privilégio, eu vivi essa experiência uma vez em 40 anos, né? De sentir que minha vida estava em risco ou que poderiam abusar de mim, né? Com 16 anos. Então, e as mulheres, né, estarem nesse estado o tempo inteiro, tem a ver com a gente urgentemente olhar para esse lugar de, cara, não dá mais para erotizar as relações com as mulheres o tempo inteiro. Achar que as mulheres são um objeto a ser consumido nas ruas o tempo inteiro. Tipo, eu tenho uma experiência em 40 anos e sentir que isso me machucou, me feriu e está guardado dentro de mim. Olha só para quem sente isso o tempo inteiro, né? Que é um esbarrar do ônibus, né? É o esbarrar do metrô, esbarrar do trem. Eu queria dar uma guinada diferente, talvez, nesse nosso papo, porque eu fico pensando que até uma certa medida é comum as pessoas que se relacionam com frequência, né? Acabarem se envolvendo também amorosamente. Tem aquela máxima, né? De médico só casa com médico, jornalista só casa com jornalista. E no meu caso particular, publicitário com publicitário. Gabriela, minha parceira hoje, moramos juntos há pouco mais de um ano, nos conhecemos no trabalho.
Na verdade, eu a contratei como freela na época, e ela fez o trabalho de freela, tudo certinho, e depois que acabou o trabalho, a gente continuou se falando ali, rolou aquele climinha, a gente ficou. E aí surgiu, depois a gente já tá ficando, uma oportunidade dela trabalhar na agência dentro da minha equipe. E aí o meu chefe na época falou, cara, contrata a Gabriela logo. Que já, né, a gente já conhece o trabalho e tal. E eu falei assim, pô, ótimo, acho ótimo. Mas aí fiquei com aquela coisa, né, tipo, putz... Nepotismo. Mas então, deixa eu te falar uma coisa, chefe, é que a gente já ficou, não sei se isso é um problema. Ele falou, cara, você conseguiria separar bem essas relações? Você conseguiria ter uma relação profissional com ela aqui dentro? Eu falei, acho que sim. Ele, então vai nessa. E eu acho até que foi uma postura bem maneira dele, assim, na época. E a contratei. Mas e aí, estamos juntos até hoje, nos amamos, moramos juntos, pô, ela é uma parceira incrível, a gente se dá super bem, tá tudo certo, sabe assim? Então eu fico pensando nessas histórias, o quanto isso acaba acontecendo mesmo, sabe? O quanto isso é possível de acontecer, sem ser também uma coisa tão danosa do homem, sabe assim? Não sei. Comigo tem um caso parecido também, né? Eu cheguei a ser casado, inclusive, com a Dedé, com a Débora, e ela era da minha banda. A gente tocou junto durante 10 anos, a gente foi da mesma banda. E eu lembro que, assim, eu já tinha banda antes da Débora entrar, era um baterista homem, e o baterista saiu e um outro integrante falou, cara, eu tenho uma proposta aqui, tem uma baterista muito boa, ela toca muito e tal, eu queria apresentar. E eu lembro que quando eu fui buscar o Gabriel com a Débora, eu tava com aquele estereótipo, não, vai ser uma roqueira, toda tatuada, de preto e sei lá o quê. E quando chegou, a Dedé era uma menina, bonitinha, uma menina, linda na verdade. Mas aí eu lembro que quando a gente se encontrou, da banda sem a Dedé, um dos integrantes falou assim, não pode pegar. Falou aquele papo, ele falou, não pode pegar. E na época eu namorava, a Dedé também namorava outra pessoa, e a gente ficou durante muitos anos com uma relação muito de amizade, de irmandade. Dentro de uma banda você convive das formas mais diversas, assim. E a Débora é uma pessoa que sempre, talvez por causa dessa relação, ela impunha uma certa distância. Um certo limite muito claro, assim. Não que os outros invadissem, mas ela sempre foi uma menina, até com outras pessoas fora da banda, ela sempre impôs um limite bem claro. E acabou que com o passar dos anos, a nossa relação foi se estreitando muito, nós fomos virando muito amigos, muito próximos, pessoas com intimidade muito grande. Eu nunca tive relações tão íntimas quanto com as pessoas da banda. É muita intimidade que você acaba tendo. Você vive na estrada, você passa perrengue, você dorme mal, você acorda mal, você vê a pessoa vomitando, dormindo, drogada, de todos os tipos possíveis, assim, né? Então você acaba criando uma amizade muito grande. E chegou uma época da banda que éramos 3 só, o quarto integrante já tinha saído, que foi por acaso quem apresentou a Dedé a nós. E eu acabei criando uma intimidade muito grande com a Dedé, uma proximidade muito grande com a Dedé. A gente tinha afinidades grandes, assim, então acabava que quando a gente viajava, eu ia pro quarto dela e a gente ficava conversando. Super na amizade mesmo. E até que um dia, 6 anos depois de nós na mesma banda, estávamos os 2 solteiros. E a gente, normal, amigos, trocando ideia. Só que eu não sei dizer como, mas o olhar mudou naturalmente. Eu acho que tem um pouco o que o Fernando falou. A gente já tinha uma relação com pessoas. As afinidades já batiam independente de homem ou mulher. Eu não olhava para a Dedé antes como uma gatinha, uma mulher, uma menininha que tem a ver, que eu posso pegar. Porque, na verdade, já tinha botado esse bloqueio na minha cabeça. Não é a menininha, é minha irmã. Tinha um lance assim, é minha irmã, nós somos irmãos. Sabe? E até o momento que, assim, será que a gente é irmão mesmo? E aí a gente começou a gente foi se aproximando de uma forma muito natural e bonita, assim, sabe? Por causa de uma amizade e de afinidades muito grandes. E acabou que a gente acabou ficando uma vez, numa viagem, e que estavam os 2 muito bêbados, e a gente acabou morando junto durante muitos anos. Nós casamos, o relacionamento já acabou, mas a gente teve realmente uma amizade muito bonita, que eu tenho que dizer que foi capaz só porque a gente foi por causa da amizade, foi por causa de uma proximidade, de uma afinidade muito grande. E talvez se eu tivesse conhecido a Dedé em outra situação,
sem ser da banda, eu teria olhado pra ela, puta, mas será que eu posso pegar? Porque eu era uma pessoa que, vamos dizer assim, encaixava dentro dos meus padrões estéticos, do que eu acho bonito, do que eu não acho bonito e tal. Concordando com o Pedro, eu acho que existe sim também a situação onde grandes relações podem virar um relacionamento mais profundo, mais bonito, mais amoroso. Mas o caminho é outro, né? Sim. Eu falando disso, eu lembro de um argumento que, quando eu tenho essa conversa com outros homens, me vem muito, assim, que é a coisa do... Pô, Pedro, mas, cara, essa parada é uma coisa da natureza do homem, entendeu? É um instinto ali que a gente tem, né? A coisa de hormônio, é uma coisa biológica. Então, o que falar para esse argumento? Porque eu acho que são coisas diferentes, né? E esse argumento, para mim, ele cai num lugar de, tipo, não tem como evitar essa sexualização, entende? E eu queria ouvir vocês sobre. Eu acredito que tem como mediar esse lugar, né? A gente não pode bloquear, né, a nossa energia sexual, nosso desejo. Eu acho que isso não é... Eu acho que a ideia não é reflexão sobre como a gente bloqueia isso. O que eu percebo é que a gente está adoecido nesse lugar. Isso está mal mediado. Então, eu acho que nessas reflexões até de trabalho, né, todas as relações sociais nossas podem virar relações amorosas. Mas a gente está partindo de qual desejo? Na nossa mente, quando eu olho a mulher, eu estou pensando primeiro que, cara, essa mulher eu quero transar. Aí eu vou ser o bonzinho por algum tempo. Ou não, tipo, cara, eu estou presente com essa mulher porque ela é um ser humano e a partir desse lugar do encontro e das relações, eu posso depois ser o companheiro dela, a gente tem relações sexuais. Esse vício de começar a relação com a mulher já pensando na relação sexual. Sim. Que é a questão dos corpos, né? E eu lembro, você falando isso me trouxe agora a memória de que algumas vezes na minha vida já teve casos de eu conhecer uma menina só pela vontade de querer ficar com ela. E aí, com o tempo, perceber que ela era uma pessoa incrível. E ficar tipo assim, mano, sei lá, se essa menina se eu não achasse ela bonita, eu nem ia conhecer, sabe? Ia perder uma oportunidade incrível de conhecer um ser humano que, por acaso, é uma mulher bonita, mas é muito mais do que isso, assim. Então, isso sempre me batia, sabe? Do tipo, cara, eu tô vendo que, tipo, tem uma pessoa incrível aqui que eu ia abrir mão se eu não achasse ela bonita, se eu não achasse ela atraente. Então, o quanto a gente perde, de fato, é por conta disso, assim. Enquanto eu me coloquei nesse lugar várias vezes. E aí eu fico pensando também quantas pessoas eu já perdi porque eu não me coloquei para poder conhecer só pelo fato de não serem mulheres que, eu não vou ficar com ela, eu não tenho interesse e essas coisas, sabe? Muito louco. Eu acho que é uma boa deixa pra gente ouvir aqui o Cláudio Serva, que é fundador do Prazerelli, um cara que eu acho muito legal. A gente se aproximou depois de eu ter entrado com o Memo e tudo mais. É um cara, que fala sobre sexualidade para homens, também discute masculinidade com uma perspectiva muito legal, pensa em caminhos possíveis ali e tal. E o Cláudio fala um pouco mais sobre esse nosso tema de hoje de uma maneira específica sobre essa questão da sexualidade, que eu acho bacana da gente ouvir. Olá, ouvintes do podcast do Memo, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Cláudio Serva, fundador do Prazerelli, e a convite do Pedro eu vim trazer uma reflexão sobre por que essa tendência dos homens a erotizar as relações de amizade, principalmente com o outro sexo. Mas o que acontece, que eu vejo muitas vezes, é um desrespeito. Esse homem foi construído socialmente num lugar onde ele foi suprimido as suas emoções, ele não lidou bem com as suas emoções e ele precisou entrar num campo de competição, de devorar. E você soma isso a uma construção da objetificação feminina, do corpo feminino, muitas vezes esse homem acha, né, e se sente no direito de consumir essa outra pessoa de uma forma desrespeitosa e muitas vezes até abusiva. Então, muitas vezes isso dá uma receita aí de um consumo que você perde a oportunidade, muitas vezes, de ter uma amiga, uma relação, um espaço de vulnerabilidade para você conversar. E é isso, eu acredito que o homem tende a erotizar por essa construção machista, essa química aí que está feita e que leva ele a se achar no direito de abusar do corpo feminino e dessas relações. Um abraço a todos. Valeu muito aí pelo depoimento, Cláudio.
O Cláudio falou que muitas vezes a gente perde a oportunidade, né, de ter amigas mulheres, coisa que a gente até abordou aqui agora há pouco, assim. E isso, continuando nessa temática, né, de perder oportunidades, me faz pensar nisso até que vocês colocaram. É mais fácil, cara, pra gente ter amizade com mulheres fora do padrão de beleza, assim, uma mulher gorda, uma mulher que a gente não considere bonita, sabe? Trazendo a minha visão enquanto gay nordestino numa cidade como Rio de Janeiro, em que, independente de serem homens héteros ou gays, há uma masculinização extrema dos homens aqui. Em relação ao corpo. Em relação ao corpo. Esse padrão, né, de... Isso, a manter... cara malhado. Exatamente, de manter um padrão heteronormativo do cara malhado, pegador e blá, 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 blá. Pra mim é bem desafiador porque tomara que tenha outros homens gays ouvindo pra me retificar e sinta-se à vontade pra isso. Mas eu considero homens gays até certo ponto bem maldosos, assim. Tem uma coisa de masculinização extrema e que coloca esse cara, ou esse cara se coloca numa posição de, já que eu vou pra academia todos os dias e eu posto essas zilhões de fotos sem camisa no Tinder, no Grindr e no Instagram, então eu estou muito mais suscetível a ser erotizado e muito mais suscetível a receber cantadas e etc, coisa e tal. Eu já ouvi até que, tipo, no Tinder, Grindr da vida, a foto é a foto do peru direto, né? Não tem nem foto da cara do ser humano. Não, falando de Tinder, Grindr e etc, é sempre o tórax, é sempre assim, o peito sarado, malhado e tal. Tanquinho. Exatamente. Como você estabelece amizade com pessoas que são diferentes de você? Como é que você estabelece amizade com outros gays, com outras mulheres, com pessoas que têm dificuldade de acessibilidade e mobilidade, com pessoas que têm uma cor de pele diferente da sua? Como é? Eu tenho mais disposição até para criar a amizade, laços com pessoas que fogem justamente da norma, do padrão e dessa masculinização extrema, porque elas parecem mais abertas, elas parecem mais dispostas, elas estão mais dispostas a diálogo, elas estão mais dispostas a discussões profundas. Posso fazer uma pergunta? Você não é o Ken, né, da Barbie. Uhum. Você não representa esse cara da academia malhadão que vai pra noitada e fica sem camisa e tal. Uhum. Como você percebe as pessoas se aproximando de você em relação a essa questão que a gente está debatendo de fazer amizade com pessoas fora do padrão de beleza, no seu caso nas relações, né, homossexuais, e não só homossexuais, com outros homens héteros. Como você percebe isso sendo esse cara que não pertence ao padrão tradicional, sabe assim? Com mulheres foi como a gente já começou antes, essa sensação de alívio. Então é muito fácil conversar. Pedro tá de prova que a gente tá sempre junto e faz milhões de coisas juntos. E, assim, essa conexão com mulheres é muito fácil, isso flui e é muito bacana. Quando se trata... E você acha que isso seria diferente se você fosse o Ken da academia? Eu acredito com mulheres que sim. Também. Eu acredito que sim. E quando se trata de outros homens, se são héteros, isso depende muito. Se for esse cara mais aberto, mais disposto ao diálogo e principalmente que está em muita paz com a própria sexualidade, esse cara não vai ter problema nenhum de uma conversa de abraço e de risadas. Quando é esse cara que já se esforça mais a reproduzir um padrão heteronormativo, eu vejo muito mais uma aproximação por uma imposição ou para se portar ali como eu sou mais homem que você, e isso assim me dá uma preguiça.
me dá uma super preguiça, isso me bloqueia, isso não me dá vontade de seguir, seja esse homem hétero ou gay, isso me interfere, mas me dá uma indisposição assim imediata, infelizmente. Então... Eu queria aproveitar, foi uma pergunta que eu também fiz para Naraya, essa que é quase tão amiga de Moura quanto eu, para ela também trazer uma visão da mulher em relação a isso tudo que você colocou aqui. Vamos lá. A mulher é privilegiada, que já existe aquele medo do cara estar se aproximando, mas na verdade não ser com um interesse de amizade, ser um interesse sexual. Em ambiente de trabalho, eu acho que ainda isso é maior, existe sempre esse receio. Claro que pode existir a questão do interesse, ele só quer ser meu amigo e eu queria algo mais, isso existe, mas são fatos isolados, na minha opinião. A mulher se abre muito mais para esse tipo de amizade do que o homem, eu acredito, que é ruim para o homem, né? A forma que o homem é criado, às vezes, faz com que ele se feche para muitas coisas, não ter nem a escolha. Eu acho que em relação a isso, a mulher se sente um pouco mais na liberdade de escolher. Boa, Naraya, obrigado mais uma vez aí, de verdade. Eu acionei a Naraya aos 45 do segundo e ela foi super solícita com a gente, então fica aqui um muitíssimo obrigado para Naraya Borges, uma grande amiga aí. Cara, tem um ponto que eu queria falar sobre isso, que tem muito a ver com toda a conversa, que eu acho que não só as amizades são prejudicadas e muitas vezes deturpadas por isso, mas os próprios relacionamentos afetivos e amorosos também começam por motivos muitas vezes eróticos, sexuais, e quando você começa um relacionamento mais longo, a intenção é você ficar com essa pessoa muitos anos. A parte sexual e erótica ela vai diminuindo e não é esse o motivo que leva a maioria dos relacionamentos a começarem. Eu acho que por isso existem tantos relacionamentos doentios por aí, porque as pessoas começam por motivos sexuais, estritamente sexuais, sem conhecer direito a pessoa com quem ele está começando um relacionamento. Começa esse relacionamento, como a gente comentou aqui, se mostrando mais bonzinho do que é, né? E você acaba tendo um relacionamento que vira um relacionamento de muito mais posse do que de amizade, um relacionamento de essa pessoa é carne para mim e não uma pessoa uma parceira, uma parceira, uma companheira que eu vou dividir os diversos âmbitos da minha vida. Acaba sendo aquela mulher, falando no caso o homem para com a mulher, aquela mulher que eu vou chegar em casa, vou ter a minha relação sexual com ela e vou no outro dia trabalhar e ter minha relação com os meus amigos, né? Você tem a sua relação com os seus amigos e de noite você chega e fica com a sua mulher. E essas são as relações que a gente vê na maioria dos casos. Isso eu acho tão prejudicial ou mais do que você perder boas amizades e você criar relacionamentos doentios com a sua parceira, com a pessoa que você diz que ama. E muitas vezes o amor é deturpado dentro dessa questão. Excelente ponto, irmão. Uma coisa que foi colocada, né, se é mais fácil para nós homens estabelecer essas relações com mulheres quando essas mulheres não são aí, tipo, padrão de beleza, né? E acho que para mim fica muito dois extremos de relações que não são relações de amigos. Porque, por um lado, o cara tem aquela mulher que ele considera bonita, então ele tá se interessando só por isso, então isso não é ser amigo, né? É um interesse que é completamente diferente. E do outro lado, essa mulher que ele não tipo, considera bonita, nem sempre ele vai ser amigo dela por conta disso. Porque pelo fato dela não ser bonita, não ser atraente para ele não dá afeto, ele não dá carinho, ele não dá atenção, ele não pergunta como é que tá, ele não dá bom dia. Talvez seja a pessoa a mulher que ele vai escolher para, tipo assim, fazer a ponte com uma outra mulher. Me apresenta aquela tua amiga lá. Me apresenta a tua amiga. Ou a pessoa que ele vai escolher para, sei lá, jogar os lixos dele. Quando ele tá triste, quando ele tá, sei lá, com alguma questão com outras mulheres, então ele vai usar essa mulher que ele não considera bonita. Também é um jeito de objetificar, né? Também Total, é um jeito de assim, usar aquela pessoa como alguma coisa pro seu benefício, né? E não uma troca, uma amizade verdadeira. Exatamente. Sim. Essa coisa do olhar, né? É moeda de troca, né? Isso que você está falando, né? Você dá afeto para quem você tem o interesse de receber
né, o benefício sexual, né, no caso. Então, de novo, é o olhar. A gente vai ter que descolonizar o nosso olhar doentio com os corpos para naturalizar um encontro em que isso, tipo, não importa o corpo da pessoa. Por isso que eu acho que o Pedro trouxe da pergunta, será que é mais fácil? Na verdade, tinha que ser mais fácil as relações humanas. Aí não importa qual é o corpo que está do outro lado. Se é uma mulher que está do outro lado, ela só tem a particularidade dos órgãos genitais serem diferentes. Ela tem emoções que nem eu, ela sente dor que nem eu, sente calor, ela tem necessidades que nem eu. Então, acho que esse lugar de naturalizar mais, e eu acho que um pouco do que o Caio falou também, sobre a coisa da mistura da amizade com o relacionamento. Eu acho que está interligado. Por a dificuldade dos relacionamentos em geral não serem assim, não é muito permitido que homens tenham amizades com mulheres numa relação monogâmica e o homem não fica confortável com a mulher com amizades com homens, isso tem que ser mais conversado, porque isso está sobrecarregando a relação, né? Ninguém tem individualidade, ou só, não, você vai sair com seus amigos, eu tô tranquilo, vai sair com as suas amigas? Como assim? Tu vai sair? Então olha só que loucura, né? Eu vou sair com as minhas amigas e, sei lá, minha companheira vai ficar em casa. Tipo, isso não é normal, entendeu? As pessoas acham que isso é um perigo. E quantas vezes a gente ouve assim, né? Homem, nesse caso, assim, vou sair com seu amigo. Que amigo é esse aí, ó, porra? Exatamente. Amigo o que? Esse cara aí quer descobrir que eu sei. Exatamente. Entendeu? Vem essa coisa assim, esse cara aí é amigo o quê, porra? Amigo porra nenhuma, que eu sei que esse cara aí tá querendo coisa. Isso daí só... E geralmente quando o cara fala isso é porque ele é assim com outras mulheres. Então ele tem medo, porque ele sabe como ele age. O Caio chegou num ponto que eu ia trazer um relato meu. Eu sou pai, né? Eu tenho uma filha chamada Thaís, de 15 anos. Beijo, Thaís. Beijo, Thaís. Linda. E assim, a Thaís, ela me inspira muito, né, sobre esse assunto da masculinidade também, justamente para me alertar de várias coisas que eu estou reproduzindo e naturalizando. O que é legal disso do que o Caio estava falando, que me trouxe a lembrança dela, é essa coisa de criar relação social, né? Eu tenho uma filha de 15 anos. Por que em geral, os homens protegem mais as suas filhas, né? Porque ele se vê, na verdade, como o agressor ou a pessoa que se violentou ou assistiu a violências contra as mulheres. Então, existe um protecionismo desproporcional contra a mulher. Tipo, não pode sair, mas o meu filho pode ir pra... Não, vai dormir na casa de alguém? Ah, beleza, vai lá, garoto. Vai trazer a namorada pra casa? Pode dormir. Não, namorada você não vai trazer, minha filha, pra nossa casa? Não conheço o cara, vai precisar de um tempo. Então, quer dizer, olhar para essa questão, porque isso é muito sério, porque a gente está com tanto medo e insegurança do que a gente causou, né, na nossa infância e adolescência, que aí quando vira o pai, tipo, eu tive uma filha mulher, fudeu. Eu sei como é que é homem. Exatamente, porque homem só faz merda. Exatamente, nosso nível de confiança com os homens é baixo, porque a gente estava também nesse lugar. Boa. Aí é foda, Fernando. 4 homens gato e inteligentes. Não quero mais sair daqui. Muito bom. Amigos, estamos caminhando aqui para mais um encerramento de um episódio do Memo. Estou muito feliz com tudo que a gente já conversou aqui. Mas antes de encerrar, a gente tem a nossa coluna já querida e amada, Cartas para o Memo. A gente sabe que nem todo mundo consegue participar dos nossos encontros presenciais, que as redes sociais acabam não sendo o melhor ambiente para a gente ter essa troca mais aberta, mais transparente e sincera. Então essa coluna vem para ajudar a entender um pouco o que está se passando nas nossas cabeças de homem, além dos grupos do Memo, né, dos grupos presenciais do Memo. E a gente vem aqui trazer essas questões e sei lá, trocar uma ideia sobre o que está sendo trazido para a gente. A primeira mensagem. Sou tímido. Acho que pode ser um desafio interessante. Tenho dificuldade em me relacionar com homens. Sempre tenho o pé atrás e rejeito amizades, o julgo. Por fim, quero me tornar uma pessoa melhor. Acredito que essa troca possa ser positiva. Eu entendi que ele tem dificuldade de criar amizades com outros homens porque ele fica receoso, fica desconfiado e fica julgando os caras e tudo mais. Total. Acho que o Fernando trouxe muita coisa legal sobre isso, né? Dessa confiança que não temos entre nós homens. Eu acho que a necessidade é de falar mais sobre isso. A gente tem que ser transparente, né? Porque, tipo, eu não me sinto seguro de ser seu amigo. Ou não me sinto seguro para falar dos meus sentimentos. Expor isso. A gente tem que naturalizar, né? A gente externalizar o que a gente está sentindo para o outro. Seja numa relação monogâmica, poliamor, seja numa relação sexual, seja uma relação, não importa qual. Se a gente não falar, você não dá a oportunidade do outro mudar o comportamento dele, se ficar em silêncio. Então, acho que é isso. Total. E dentro dos nossos grupos do Memo, né, a gente busca justamente acolher
independente do assunto que seja, a sua opinião, tentando não te julgar como menos homem por isso, né? Então, de fato, o Memo se coloca como um lugar onde esse tipo de troca é possível de acontecer. Isso. Próxima mensagem. Um bom tempo estou com a ideia de juntar uns amigos para debater sobre masculinidade tóxica e sobre outras masculinidades. Acaba que cerveja e mesa de bar falamos mais de política e cotidiano. Sou pai separado de um menino e uma menina e cuido de uma mãe idosa com Alzheimer. E sou dessa espécie de homem que se importa com suas ações e o quanto elas influenciam no em volta. Preocupado até demais em alguns momentos, mas errando constantemente. Penso na construção desse novo homem, entre aspas, e no quanto devemos, entre aspas, às mulheres, histórica e cotidianamente. Assim, quando eu escuto essa mensagem, que eu percebo sobre isso, eu até falado no Memo, né? A gente fala sobre isso. O ambiente da mesa do bar e da cerveja, ele é um ambiente que cria distração. Eu acho que ele é um ambiente que pode ser falado também de assuntos que vão cuidar das nossas emoções, mas é mais difícil, eu acho. Eu acho que a ideia é a gente construir espaços seguros, porque já é difícil, enquanto homem, falar de emoções, de sentimentos, porque a gente é construído para se bloquear. Então, o ambiente da mesa de bar, ele pode também ser um espaço para eu falar disso, mas vai ser mais difícil. Eu acho que um primeiro ponto é esse. E se o exercício cai muito em política e cotidiano, é porque, em geral, a gente, quando vai conversar nesse ambiente, a gente não fala do que a gente está sentindo, a gente não fala em primeira pessoa das nossas experiências. Então, acho que é um exercício de tentar ter um encontro com duas, se começar com duas já é uma vitória, né? Só ter você e mais um, pelo menos. Em que você consiga falar do que você está sentindo para o outro e vice-versa, é um começo para você não desvirtuar a conversa e ir para a política e cotidiana, porque tem que ser o que você está sentindo, né? Que eu sinto que pela mensagem existem questões aí que você quer cuidar, né? É isso. Um dos acordos que temos nos nossos grupos presenciais é que não pode nem beber, nem usar drogas de qualquer tipo, porque é importante para a gente que todo mundo que esteja ali presente esteja 100% consciente do que está falando, do que está ouvindo, assim. Não por caretice, não por conservadorismo, nem nada do tipo, mas é por isso, para a pessoa estar ali atento e integralmente no seu psicológico saudável para conseguir ouvir e falar o que está pensando e o que está sentindo. E, cara, sobre essa sua outra parte de você se preocupar e se sentir errando constantemente e tudo mais, eu acho que é isso aí, assim. Pelo menos você já está percebendo que está errando, sabe? Esse processo, né, de buscar esse novo lugar, da gente se colocar no mundo enquanto homem, é um processo que todos nós aqui passamos, e acho que esse episódio demonstra até muito disso, né? O quanto a gente ainda se equivoca em várias atitudes e pensamentos que temos, né? Isso. Então, estamos juntos, assim. Eu não sei se isso te conforta o suficiente, mas esse processo é um processo de todos os homens que estão querendo se colocar nesse lugar, assim. Então, é isso. Vamos junto aí. Obrigado pela mensagem. Estamos expandindo o Memo, mas a gente entende que cuidar desses espaços e construir esses espaços tem uma série de complexidades. Assim, lidar com sentimentos humanos, com necessidades humanas, é algo complexo. Então, a gente precisa primeiro cuidar de uma série de complexidades logísticas, jurídicas e etc., para que a gente possa expandir os grupos e eles chegarem a mais lugares do país. Então, aguardem só mais um tiquinho. Eu acho que vale a pena a gente aguardar para que do lado de cá a gente possa cuidar desses detalhes e a gente oferecer e chegar mais longe de um jeito mais concreto, mais certeiro, eu diria. Então, e obrigado desde já por essa vontade já de trazer pessoas para perto para conversar, porque lidar com próprios sentimentos é algo realmente desafiador, mas muito transformador também. É isso, e não necessariamente espere por um grupo do Memo, né? Busque seus amigos aí, reúna eles na sua casa, foi assim que o Memo começou, inclusive. Então, faça o mesmo, cara. Se você reunir alguns amigos para conseguir expor algumas coisas que você está sentindo, acho que já é muito válido, assim. A próxima mensagem é a seguinte: o que me levou de fato a buscar vocês foi a relação com a minha mãe.
fui percebendo como naturalizei comportamentos machistas e como permito que ela também os tenha. Ou seja, reproduzo e permito que se reproduza um machismo que eu tento combater todos os dias. Ai, chega, respirei fundo. Essa questão me atinge, assim, também, porque a gente... E eu me coloco total, assim, do quanto a gente acaba que permite o comportamento machista de mulheres, permite entre aspas, né? O comportamento machista de mulheres, porque esses comportamentos nos beneficiam. Então, às vezes, até mesmo dentro da minha casa, eu não sei como é com a sua mãe, mas na minha família, na minha casa era o clássico do tipo, quem lava a louça é minha irmã, quem lava o banheiro é minha irmã, e eu não faço nada. E aí, quando a gente vai começando a crescer e entender que isso está errado, é preciso se colocar. Então, tipo, eu vou lavar a louça também, eu vou lavar o banheiro também. E às vezes, mesmo quando o cara sabe que é errado, ele ainda permite que isso continue acontecendo. Então, deixa lá a minha irmã lavando, deixa minha mãe lavando mesmo, porque ela quer lavar, né? Então é isso. Então, eu quero falar um pouquinho. Esse daí que o Caio falou e mais essa pergunta me remeteu a uma música e eu tenho que ler a letra porque é muito... Não sei nem se eu vou conseguir completar, mas o nome da música é Mãe, do Emicida. Eu vou ler aqui rapidamente, só não vou ter ritmo porque eu não sou muito bom nisso, mas eu acho que ela toca um pouco do que o Caio falou, que a pergunta vem, e em mim também. Um sorriso no rosto, um aperto no peito, imposto, imperfeito, tipo encosto, estreito. Banzo, vi tanto por aí, pranto, de canto chorando, fazendo os outros rir. Não esqueci da senhora limpando o chão desses boy cuzão. Tanta humilhação não é vingança. Hoje é redenção. Uma vida de mal me quer, não vi fé. Profundo ver o peso do mundo nas costas de uma mulher. Alexandre no presídio, eu pensando em suicídio. Aos 8 anos, moça, de onde se trava força? Orgulhosão de andar com os ladrão, trouxa. Recitando mal com X, sem coragem de lavar uma louça. Papo de quadrada, 12, madrugada e posse. As ligação que não fiz, tão chamando até hoje. Dos REC no Dijose aos hemisfério norte. O sonho é um tempo onde as minas não têm que ser tão forte. Porrada, né? É pesado. Essa história da mãe, ela me conecta também, essas relações que a gente tem com a mãe, os papéis, divisões domésticas. Então, eu acho que é muita coisa, isso vale mais episódios, né? Mas essa mensagem, eu acho que de alguma forma conecta um pouco isso. Total. Você lendo, eu fiquei meio emocionado. E lembrei, cara, que eu já com o Memo e tal, eu li um texto de uma mulher que pediu pro marido contratar um serviço de limpeza pra casa dela, porque ela não aguentava mais. E pediu de aniversário, de presente de aniversário. E o cara falou assim, quer gastar dinheiro com isso? Deixa que eu faço. E ela traz um relato que em alguns momentos chega a ser cômico, do como o cara faz tudo errado, e aí sim, vai limpar o banheiro, mas deixa a roupa espalhada na casa, porque não faz isso, e ela já está acostumada, né, a fazer uma coisa já fazendo outra. E cara, eu fui lendo a minha mãe do início ao fim. No final do texto eu lembro de chorar muito, de mandar o texto para minha mãe, e pedir desculpa para ela, porque assim, sempre fui muito otário nessa parada. Eu sempre fui muito otário nesse sentido de apoiar minha mãe nessas coisas. E ver tudo que ela já fez por mim. Não vou conseguir falar. Já falou. Tá tudo bem. Tem uma frase da música do Emicida que, né, ele sonha com um tempo que as mulheres não precisem ser guerreiras, né? Isso pra mim é muito marcante, assim. Filho de uma mãe que criou praticamente sozinha ali, né? Sozinha no sentido de sem a presença de um pai atuante.
Eu vejo como minha mãe sempre se colocou como guerreira e assume essa posição até hoje, já com mais de 70 anos, e como isso ainda me impacta, assim. E como essas mulheres se anulam, né? Minha mãe é isso também, né? Tipo, minha mãe há quase 20 anos cria, e eu posso dizer que cria porque filho sempre cria, né? Independente de idade. Ela cria a mim e os meus irmãos, tipo, sozinha também, e se anulou em tudo, assim, se anulou em relação aos estudos dela, ao trabalho que ela queria fazer, a ter um outro homem na vida dela. Então é muito pesado mesmo, assim, enquanto elas precisam ser fortes. Minha mãe até que, tipo, se orgulha disso, né, de poder fazer tudo pelos filhos e tal, eu faço qualquer coisa pelos meus filhos. Mas a gente tem essa noção do quanto isso é pesado, né? E essa música do Emicida é muito impactante, de fato. O que me marca nesse trecho é falando sobre Malcolm X sem coragem de lavar uma louça. Então você é super militante, super pra frente, caralho, 4. Mas dentro de casa é um pouco dessa mensagem que ele trouxe, assim, tipo, eu permito que minha mãe tenha também atitudes machistas, porque isso é bom pra mim. Então, por que eu vou lavar uma louça se minha mãe tá aí lavando, sabe? Se minha mãe tá dizendo que eu não preciso lavar, que tem que lavar é uma outra mulher ou ela mesma. Então, são os nossos conflitos internos, né, que perpassam durante a nossa caminhada, mas que é importante estar atento a isso. E bonito que a gente conseguiu humanizar, né? Falar das mulheres, né? Num lugar que tem afeto pra gente, e esse lugar, por que a gente não pode recuperar isso com outras mulheres, né? Total. Acho que é isso. Eu quero aproveitar então e celebrar muito como essa relação foi construída, que hoje eu não vivo com a minha mãe já faz alguns anos, ela tá em Pernambuco, mas cara, hoje eu troco chuveiro elétrico, eu troco bujão de gás, eu faço a porra toda. E foi muito isso de minha mãe, vai fazer sim! Então, colaborou muito pra eu ser esse ser humano multipotencial, autodidata, whatever. Então, eu celebro muito que essa relação tenha sido construída desse jeito, assim, foi uma época intensa, mas muito recompensadora hoje, adulto. Boa. A nossa próxima e última mensagem diz assim: agora estou separado e não consigo aceitar. Fico ligando para pessoas, me humilhando, é muito triste. Eu sou muito capricorniano, alguém começa porque... Essa questão de separação é a coisa do... Eu acho que tem a ver com isso da gente não conseguir exercitar a individualidade em ter relações com mulheres, como amigos, né, como amigas. E não exercitar esse lugar gera essa sobrecarga na relação. Então, a relação com uma pessoa só gera essa sobrecarga. Eu só conseguia liberar, quando eu conseguia, minhas emoções, eu só tinha um espaço seguro, eu só tinha uma relação de afeto, porque você não exercitava isso com outras mulheres. Então, acho que essa pergunta é legal, porque ela justamente, essa necessidade que aí fica uma coisa que você fica, na verdade, jogando desnecessário, né? Você já separou, mas você não aceita isso, porque só existia essa pessoa que você tinha relação afetiva, né? Ou o que você entendia como o máximo de afeto. E aí você terminou isso, aí você se sente sozinho, abandonado. Porque isso aí você não conseguiu dividir nas outras relações sociais. Não teve mais amigas mulheres, ou mais amigos homossexuais, ou amigos homens, que fosse suficiente para cumprir também com esse lugar. E isso, no meu entendimento, é que faz a nossa relação, que seja monogâmica, ser mais saudável. Então, acho que, de novo, olhar para a possibilidade de ter mais... não sexualizar e erotizar a relação com as mulheres, que isso vai ajudar na hora de você ter uma separação, que você vai lidar com isso de uma maneira melhor, porque não é toda uma pessoa só carregando a carga emocional, assim, essa seria a minha opinião. Eu entendo que triste seria se você passasse por essa questão sem ligar para as pessoas, sem pedir ajuda. Não acho que seja uma humilhação, quando a gente coloca os nossos... sentimentos para fora, a gente não está se humilhando, não. Inclusive, é bastante corajoso que você faça isso. Mas é preciso aceitar que uma relação acabe, não só pelo seu bem, mas pelo bem da pessoa com a qual você se separou também. Então, continue ligando, continue pedindo ajuda.
aonde você se sentir mais à vontade, porque é por aí, assim, esse processo é um processo que vai precisar acontecer, que pode demorar, mas que vai te fazer muito bem, com certeza. A gente tem até um episódio, né, do podcast, o 5º episódio, que é sobre pedir ajuda. Talvez seja legal, assim, né, porque ali pode te trazer algumas coisas na cabeça também. E sobre esse sentimento de tristeza, ele é real, né? Não dá muito para evitar, é uma separação, acho de uma certa forma natural você ficar triste. E é isso que o Caio falou, eu corroboro 100%, assim. Busque nesses amigos, se você achar necessidade, busque um acompanhamento profissional, né, psicológico e tudo mais, que para mim pode ser muito legal, assim, um acompanhamento, né, de alguém qualificado para te dar essa escuta e tal. Então, esse sentimento faz parte também, assim. Eu acho que tem uma coisa, nós homens, de não querer viver esse luto, né, e a tristeza, e já, né, vamos pro bar, vamos pra outra, vamos pegar mulher, qualquer coisa assim. Então, faz parte, cara, é doloroso, mas é necessário em uma certa medida, assim. E é isso, continue buscando ajuda, porque acho que é o caminho. E valeu aí por se colocar pra gente também. Bom, assim, cartas hoje foi intenso, né? Boa. Rapaz, mas Aliás, bom, esse episódio inteiro. Assim a gente termina mais um episódio desse nosso querido podcast do Memo. Muito obrigado, meus amigos. Tô cada vez mais feliz com esse nosso podcast. A coisa tá acontecendo de uma maneira muito legal. E aí eu queria agradecer a Cartago, a nossa empresa parceira que está com a gente, que traz um mote de campanha de liberdade é para usar. Então acho que isso é muito importante. O Caio Cedro está aqui trajando o seu Cartago nos pés. Com certeza, obrigado Cartago pelo mimo. Ah, eu adorei. Já estamos a minha. recebendo mimos, olha aí que maravilha. Mimo do mesmo. Temos os recebidos. Então, muito obrigado, Cartago, por se colocar nessa com a gente. E, galera, vamos trocar mais. Nosso e-mail é podcast@memo.com.br. Nossas redes sociais estão aí também para isso. Obrigado às pessoas que interagiram com a gente hoje, quando nos colocamos lá, né, para receber mensagens. E, bom, o Memo existe porque problemas de gênero são problemas nossos também. Porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade nessa história. E porque nós, homens, somos os protagonistas da violência contra mulheres, contra minorias e contra nós mesmos. Vamos juntos, meus queridos. Abração e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.